pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês ouvirem a cor de cachorro ou o gritinho de criança, tá? É normal, que eu tô gravando em casa, então fica mais difícil, tá? Então, o assunto que nós temos aí é o assunto de sociologia. Esse assunto de sociologia que nós temos é a crítica à modernidade e o mundo globalizado. E aí nós temos que entender que a sociologia é o estudo das interações sociais dentro de uma sociedade, tá? Então, esse momento que ele está falando aqui é o estabelecimento da modernidade dentro do século XVIII e XIX. E aí, na sociedade moderna, o que a gente faz é reconhecer através das organizações sociais e políticas, se baseando na racionalidade científica, que significa dizer que a sociedade moderna ela surge a partir do trunfo da razão. O que ele quer dizer com esse trunfo da razão? Até esse momento da história, o homem se baseava mais pela fé, pelos dogmas da igreja. Mas aí ele começa a entrar em contato com as vertentes científicas. E essas vertentes científicas faz com que ele se torne mais racional. Então ele pense mais pela razão e não pela fé. Tá? Então é isso que ele tem nesse momento. A teoria que a modernidade surgiu para romper muitos dogmas e retirar a humanidade de qual estado da escuridão. Tá? Então esse estado de escuridão é que ele se baseava somente nesses dogmas para seguir a sua vida. E esses dogmas, muitas vezes, ele não era o correto dentro ali da sociedade. Até mesmo coisas normais como um eclipse lunar, ou um eclipse solar, ou chuvas ou tempestades, eles eram vistos muitas vezes como maldições que alguma pessoa tinha feito ou jogado. Então, ele sai dessa escuridão, dessa ignorância para entrar para a razão. E aí, cita-se também que o sistema de comunicação e tecnologia unem dentro dessa escuridão que a gente tem, começa a surgir, a ter a revolução industrial e o mundo avança dentro da tecnologia, dentro da comunicação, e essa comunicação ela une os países e apresenta informações que até então ficavam tão longes e agora ela aproxima essas pessoas. E aí nós podemos citar o fenômeno chamado globalização com tudo isso, que seria um processo econômico e social, quer dizer, envolve uma sociedade, e aí ela estabelece uma integração, uma interação entre países, governo e a população de todo o mundo. Ela também, a globalização, ela rompe não só com as barreiras geográficas, mas também com as sociais e econômicas, e ela permite o livre comércio e transpor barreiras culturais, sociais, e faz com que tudo isso haja uma modificação na realidade da humanidade. Porém, ela tem consequências, tá? Ela ocasiona um aumento das desigualdades sociais e a exclusão de alguns povos, porque nós, tendo uma globalização, tem pessoas que não conseguem ter acesso a isso. Ela faz com que a concentração de renda, tá, por parte de uma pequena minoria da população e o aumento dessas desigualdades sociais em escala mundial. Outra coisa que nós podemos citar é que os meios de comunicação que existem contribuem para a unificação populacional e reduzem drasticamente os espaços territoriais entre os países. Aí a gente pode citar o telefone e até mesmo a internet. Outra coisa que nós temos é a formação de blocos econômicos, a integração dos mercados e o avanço do capital financeiro, que é relacionado direto a essa globalização. Dentro da globalização, vale lembrar que nós temos povos que têm diferentes culturas. E essas culturas, ela é uma herança social, né, de uma espécie social, onde nós temos a ocorrência de uma transmissão de saberes, conhecimentos práticos e sociais, e elas são transmitidas de geração em geração. Então, isso é uma forma cultural, uma herança social que aconteceu. Então, eu sei que determinado chá é bom para determinada coisa. É uma herança que vai passando de geração em geração, tá? Pode acontecer de transmissão de geração em geração, ela se perder, tá? Mas é uma contribuição cultural. Então, a cultura ela é um fenômeno constante que é difundido e modificado entre os vários grupos sociais na vida e na relação entre esses grupos. Então, é viver em sociedades essas modificações, essas várias nuances que são difundidas, tá? A cultura, vale lembrar também que nós temos a cultura de massa e os meios de comunicação, que são fenômenos que se originam com o processo de industrialização ocorrido na metade do século XX.
A industrialização ela começa a acontecer e desponta lá na Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial ela mexe com a cultura, e aí nós temos a cultura de massa que também se relaciona com esses meios de comunicação e origina esse processo todo de industrialização. Falando em cultura, nós temos a cultura popular e a erudita. O que é essa cultura popular? Como eu falei lá, determinado chá é bom para determinado sintoma. Então, isso é uma cultura popular. Então, ela se refere a práticas e costumes, saberes que têm origem aonde? Na classe popular. Ela representa o conjunto de manifestações culturais e experiências cotidianas do nosso dia a dia, de pessoas que não pertencem à classe dominante. Então, ela é composta por mitos, folclore e religião. Então, isso daqui está relacionado, por exemplo, os indígenas, eles têm o folclore, têm a religião deles, têm os mitos deles, tá? Os ciganos. Então, nós temos sociedades que usam essa cultura popular. Já a cultura erudita são as práticas, costumes e saberes produzidos pelas elites dominantes, tá? Aí nós, por exemplo, nós podemos citar alguns instrumentos musicais, por exemplo, piano, era tocado só pela elite dominante no período da história. Hoje, porém, pensamento, essa postura foi mudando, tá? Mas voltando ali, a cultura erudita são práticas e saberes que estão relacionados à produção cultural das classes dominantes, e aí ela procura se distinguir do que é produzido pelas demais classes. Então ela quer ter uma diferença do que é popular e é erudita, tá? Nós temos dentro desse processo de globalização a industrialização. Então a cultura de massa e os meios de comunicação, elas são fenômenos que surgiram a partir do processo de industrialização. Então, a industrialização, nós temos ali a constante crítica ao modelo de cultura de massa e da indústria cultural. E aí foram feitas por meio de pensadores tanto da sociologia como da filosofia durante o século XX. Nós podemos citar, no meio dessa industrialização, no meio desse processo todo histórico, a colonização do Brasil. Então, nós temos a colonização do Brasil nos primeiros séculos, da colonização brasileira, ocorre a intensa miscigenação entre índios e portugueses. Então, os portugueses começam a vir para o Brasil e há essa mistura entre índios e portugueses. O que acontece? A partir do século XIX, a imigração foi mais intensa no Brasil. Como houve a vinda da família real e o Brasil se torna, deixa de ser colônia e se torna independente, começa a vir a imigração de outros povos, como os italianos, alemães, poloneses, suíços, e além da chegada também dos árabes asiáticos. E essa miscigenação, ela é o que? Ampliada, tá? Aí o que acontece? A formação da cultura brasileira, além dos indígenas, ela também tem a influência dos europeus, africanos, asiáticos e árabes. E aí nós podemos citar que essa miscigenação brasileira também temos os haitianos, os islâmicos, os angolanos, bolivianos, venezuelanos. Como nós temos uma extensão muito grande de terra, de território, e aí nós somos um povo bastante acolhedor, então nós temos uma miscigenação dentro do Brasil muito grande, tá? Então isso aqui é um resumo do que vocês vão encontrar na apostila. Espero que tenham gostado, desejo a todos um bom e santo dia e até a próxima.